João, capítulo 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram os fariseus aquele que antes era cego. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego, enquanto não chamaram os pais dele. E lhe perguntaram: É este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego e lhe perguntaram: Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: Discípulo dele é você? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele?
E Jesus lhe disse: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem: Nós vemos, o pecado de vocês permanece.